Olá, que bom estarmos juntos aqui em mais um momento, falando um pouquinho mais, tendo uma oportunidade de aprofundar um pouquinho mais aqui no canal do YouTube sobre algum tema. Inclusive, se vocês querem algum tema específico, pode deixar aqui nos comentários, eu leio todos, para que a gente possa trazer cada vez mais temas do nosso dia a dia, da nossa vida, que tragam consciência do nosso campo de energia, do nosso fluxo de energia e de como usar as ferramentas que estão disponíveis de autoconhecimento ao nosso favor, para que a gente possa fazer a nossa vida fluir de uma maneira muito mais leve, muito mais harmônica, que é isso que o autoconhecimento nos traz, né? Ele nos traz essa consciência de que como que eu posso estar a serviço da melhor forma em todas as minhas relações, né? Tanto no trabalho, quanto nas relações amorosas, familiares, enfim, a gente tá se comunicando o tempo todo, o nosso campo de energia é a primeira coisa que chega, né? Então, como que tá do que você tem se alimentado, não só alimentos físicos, mas o que você tem nutrido o seu corpo, a sua alma. Isso é extremamente importante para ter comunicações mais harmônicas, mais leves. Mas hoje aqui eu queria falar de uma comunicação que ela não é tão sutil. É uma comunicação que se chama As 5 Linguagens do Amor. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu fiz um post no Instagram bem legal falando sobre cada uma delas com exemplos. Aqui eu vou falar um pouquinho mais de uma forma geral, mas para quem não conhece, são 5 linguagens do amor, que são toque, ações de serviço, palavras de afirmação, qualidade de tempo e presentes. Então, essas são as 5 linguagens do amor, que são formas como a gente expressa nas nossas relações o nosso amor, né, de modo geral. Então, começa a trazer consciência conforme eu for falando para o seu dia a dia, tá? Então, se você faz isso, se você não faz, me conta aqui se você lembrou de algum outro exemplo conforme eu for falando. Por exemplo, toque. São pessoas que geralmente gostam de abraçar, é uma das minhas linguagens do amor, então eu gosto de abraçar, eu gosto de me comunicar mais tocando. Desde quando eu era criança, por exemplo, com a minha irmã, eu gostava de estar abraçando ela e ela já falava, não, porque não é uma linguagem de amor da minha irmã. Então eu gosto de abraços, de carinhos mais físicos. E uma outra linguagem de amor que também é minha, lembrando que a gente pode ter mais do que uma linguagem do amor, mas sempre tem aquela que é mais presente. Então tenta trazer para sua realidade, porque o que a gente faz mais, geralmente é o que a gente espera receber. Mas as pessoas, elas se comunicam de uma forma diferente. Então, se a minha linguagem do amor é o toque, e da minha irmã não, eu não posso esperar dela que ela venha e me abrace ou que me dê um carinho mais físico, porque não é a forma natural dela expressar o amor dela. Então, vamos supor que eu esteja me relacionando com alguém com uma palavra de afirmação e não é a minha linguagem. Então a pessoa, ela espera que eu fale, nossa, que incrível que você fez, nossa, que demais que você lavou a louça. E se eu não falo isso, pode ser que a pessoa se sinta, nossa, mas você nem falou nada, então você nem percebeu, você não gostou, então assim, primeira coisa do porquê que é importante a gente perceber qual que é a nossa linguagem do amor, para que a gente libere as outras pessoas das nossas projeções, porque principalmente nas relações amorosas a gente faz muitas projeções do que a pessoa deveria fazer, do que seria certo da pessoa fazer. Então, se a gente não tem consciência dessa linguagem, de qual que é a minha linguagem, de qual que é a linguagem da pessoa, muitas vezes a gente pode ter falhas de comunicação. Então, de eu achar que a outra pessoa não se importa, não deu valor para algo que você fez. Ou se, por exemplo, a sua linguagem do amor é presente e no seu aniversário você não recebeu um presente, você fala, meu Deus, essa pessoa não se importa, mas ela cancelou a agenda dela inteirinha para estar com você.
Então, para a pessoa, a linguagem do amor era qualidade de tempo. Então, cancelar a agenda toda para estar totalmente com você e disponível. Então, essa discrepância na linguagem pode prejudicar muito qualquer relacionamento, tá? Então, em qualquer relacionamento que você esteja, uma coisa bem legal, um exercício legal, é perguntar para a pessoa: qual que é a sua linguagem do amor? Qual que é a forma que você gosta de receber esse amor? Qual que é a sua linguagem? Olha, a minha é essa. Então, para mim, tempo de qualidade é importante. Então, se a gente está num restaurante e você está no celular o tempo todo e não está ouvindo o que eu tô falando, isso me deixa bem incomodada. Então, assim, essa é a minha linguagem do amor e realmente não dá. Tipo, desliga o celular, né? Então, é importante que haja essa clareza na comunicação. Então, que você expresse para a pessoa que você se relaciona, ou para o seu pai, para o seu filho: olha, eu gosto de receber um cafuné. Então, de pedir, de se comunicar, né? Porque às vezes a forma dela é dizer: nossa, como você tá bonita, como você tá linda, e para você isso não significa tanto, né? Lembrando que tão importante quanto as projeções que a gente faz em relação à comunicação, é importante que não haja desculpas para relacionamentos abusivos. Então, então ele não fez isso por mim porque não é a linguagem do amor dele. Então, peraí, é importante que em toda relação haja reciprocidade, né? Em todas as relações de amizade, de trabalho, de tudo. Então, se eu tô dando um tanto e a outra parte não tá dando no mesmo nível, independente da forma como se isso pra mim não está bom, está me incomodando, eu tenho que me comunicar, dizer isso. Mas se isso não mudar, não melhorar e o seu incômodo continuar, é importante que você não permaneça na ilusão de que não, mas a pessoa ela vai mudar. A gente tem que fazer as coisas pelo outro por nós e não esperando algo em troca. Se você está esperando algo em troca, ou que a pessoa seja diferente do que ela é, isso é uma ilusão, né? Não é um amor verdadeiro, o amor incondicional que a gente tanto fala, que é amar a pessoa pelo que ela é, né? A gente cria várias fantasias sobre como a pessoa deveria ser. Por isso que é muito importante que a gente reconheça e consiga ver as pessoas sem as projeções que a gente faz. Então, compreendendo que cada um tem seu modo de agir, e uma relação saudável é a gente incentivar o outro a ser quem ele é, na essência dele, para que a gente também receba esse incentivo de ser quem nós somos. A gente fala tanto isso, né, da coragem de seguir, viver seguindo a nossa essência, seguindo o que a gente sente, a nossa intuição, seguindo o nosso fluxo de energia. E aí, com o outro, a gente tem que fazer a mesma coisa, né? Então, de incentivar com que ele seja quem ele é. E se pra mim não faz sentido isso, tudo bem, a gente só precisa ser honesto e estar alinhado com o que a gente verdadeiramente sente. É uma coisa que a Bel fala muito, né? Inclusive, que muitas pessoas casam com um moreno de olho azul, querendo que ele seja um loiro de olhos castanhos. Então, e aí quando descobre que verdadeiramente a pessoa não é quem ela é, aí tem a frustração, tem toda uma desilusão baseada numa expectativa que nós mesmos criamos, né? Então, nós criamos várias expectativas ao longo da vida, é natural, acho que do ser humano, né? A gente cria expectativas do que a gente vai fazer no dia seguinte, de onde a gente vai estar daqui 2 anos, de onde a gente vai passar as férias. É normal do ser humano. O ruim é quando a gente se apega, né, àquela expectativa, coloca ela como uma grande meta, um grande sonho, e nada além daquilo nos satisfaz.
tudo bem a gente ter metas, tudo bem a gente ter expectativas. Então o problema acontece quando a gente se apega àquela situação ou àquela projeção, porque tudo na vida é impermanente. Então toda felicidade nossa que for condicionado a algo externo, então condicionado ao meu relacionamento, condicionada ao meu trabalho, condicionado aos meus filhos, condicionada a qualquer coisa externa, ela sempre vai ser falsa, porque é tudo, o mundo, a realidade que a gente vive, ela é impermanente. Então tudo tem o seu ciclo, né, de início e de fim. E quando a gente se apega a essa projeção, a essa ilusão, que ela não é real, e a gente condiciona toda a nossa felicidade a isso, aí que tá o problema. Por isso que a gente fica frustrado, porque a gente se frustra com o quê? Não é com o outro, a gente se frustra com a expectativa que a gente criou em relação àquela pessoa, àquele emprego, ou aquilo que a gente idealizou. Então a gente nós mesmos criamos uma realidade, e aí quando ela não é de acordo com o que realmente é, quando a gente consegue perceber isso, opa, peraí, não, tem algo errado, né? Então é importante a gente trazer consciência sobre as projeções que a gente faz, sobre as idealizações que a gente faz, para que a gente consiga ver além desses véus que nós mesmos criamos, né? O que você prefere, né? Tem as duas pílulas do Matrix, né? Você prefere viver no seu mundo de ilusões, ou você prefere realmente viver o mundo de acordo como ele é? Você tem coragem para isso? Exige coragem, né? O caminho do autoconhecimento, o caminho da verdade, exige uma coragem. Inclusive, né, a chama na fraternidade branca, né, a gente tem algumas cores e frequências, e uma delas é a frequência verde, que é a frequência da cura, a frequência da verdade, porque não existe cura sem verdade. Então, quando eu consigo ver além de todo e qualquer véu, inclusive tem um exercício da chama verde aqui no canal do YouTube, bem legal, é um exercício bem bonito, que é o nosso maior propósito mesmo, né, de conseguir sair de todas as nossas ilusões. E eu costumo dizer que toda e qualquer situação, quando não tá muito claro, ou quando não, eu gostaria de ver além dos véus da ilusão, de ver realmente a situação, eu peço a chama verde, e ela é muito rápida, é impressionante. Algumas vezes, assim, foi instantânea. Então, de uma situação, eu não queria ir num jantar, eu falei, não sei se eu vou no jantar ou se eu não vou. E aí eu tava em casa, e aí eu sentei no jantar, no sofá, e falei, bom, eu vou nesse jantar, mas eu quero ver realmente tudo como realmente é, chama verde. Eu não quero criar nenhuma expectativa, eu quero realmente ver tudo isso, porque eu tava sentindo de não ir, que ia ser criada toda uma situação que não ia ser saudável, que não era meu caminho, mas existia toda uma pressão externa e social. Não, você tem que estar aberta a novas oportunidades. Então eu tava na dúvida de que ou eu seguia verdadeiramente o que eu tava sentindo, ou se eu não fosse, caso aquilo ia ser um movimento meu de estar fechada, eu falo tanto que não, eu tô aberta a todas as oportunidades, será que eu tô realmente aberta? Então sentei naquele sofá e falei, chama verde, por favor, me mostre o que eu preciso ver, eu quero verdadeiramente ver. E quando eu cheguei no restaurante, ficou tudo muito claro, assim, foi impressionante, não teve dúvidas nenhuma, e eu falei, tá, obrigada, chama verde, foi muito rápido. Então, mais o que eu costumo dizer é, só peça a chama verde. É muito mais do que você pedir para ver a verdade, né? Você precisa querer ver a verdade, porque é fácil, não, me mostre, eu quero ver. E na verdade você está pedindo para que te mostrem, mas de olhos fechados, né? Então tem que ter um querer de ver realmente a verdade. Então só peça para ver aquilo que você realmente quer ver, mas a chama verde é bem efetiva. Então acho que uma das coisas que a linguagem do amor
mais consegue mostrar e ser útil, para que a gente esteja na mesma sintonia e a gente quebra alguns véus em relação à nossa forma de se relacionar e conseguir ver o outro como ele está se relacionando. Isso é muito legal, é um exercício muito interessante de autoconhecimento, de avaliar o que é importante para você verdadeiramente. Então, se para mim a linguagem do amor, do toque, é muito, extremamente importante, não tem como eu estar me relacionando com alguém que não se sente confortável com essa expressão, né? Então, isso que é importante, a gente tá alinhado com o que é importante pra gente, o que faz sentido pra gente, isso tudo é autoconhecimento e nos liberta de uma forma muito poderosa para que a gente realmente consiga ver, além de qualquer historinha da mente, porque a mente adora contar histórias, né? Então, por isso também que o autoconhecimento, a meditação, o estado de presença é importante, porque a partir do momento que eu estou centrada e alinhada na minha verdade, no meu campo de energia, na minha presença, eu consigo perceber o que é uma história da minha mente, ou o que está realmente acontecendo, o que é a minha intuição, e eu vou tendo cada vez mais clareza dos momentos que a mente fica contando histórias, porque a mente, ela gasta muito a nossa energia. Ela é extremamente útil, né? Mas se a gente não usa ela a nosso favor e se a gente deixa ela usar a gente, contando infinitas histórias, a gente vive ou no futuro ou no passado e a gente nunca tá naquele momento presente. Então, trazer a consciência, né, pro agora, para esse momento, pro que é importante para mim, qual é a minha intenção, qual é a minha prioridade. Acho que esse é um dos maiores presentes que essa ferramenta pode nos dar. Então, me conta se você consegue saber identificar qual que é a sua linguagem do amor e qual que é das pessoas que você mais se relaciona no seu dia a dia. Então é isso. Queria só poder compartilhar essa ferramenta que parece muito simples, mas que se a gente coloca em prática na nossa vida, traz muitas mudanças. Trouxe para mim e espero que traga para você. Gratidão.